A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Retornamos para o livro de Jó, onde falamos lá em Mateus, né? Onde o Senhor deu a direção. Mas hoje estamos aqui novamente no capítulo 21 de Jó e vamos terminar ele hoje, do 27 ao 34, onde na Bíblia diz: meus amigos, as suas consolações são vazias. Eram as consolações dos amigos de Jó com ele, julgando ele, né? Aí eu coloquei o tema: as pessoas julgam pela aparência, mas o Senhor olha o coração. Porque quando eu falar de Jó, vamos terminar lá em 1 Samuel 16, 1 e do 6 ao 13. Então, lembre-se que as pessoas julgam pela aparência, mas o Senhor, louvado seja Deus, vê o coração. Porque aqueles amigos de Jó viram a aparência, viram a situação no geral. Então, Jó não prestava, Jó era mau, Jó estava em pecado. Então, é muito perigoso a gente falar do que nossos olhos vê. É melhor a gente fechar a boca e adorar. Por mais que a pessoa esteja em pecado, deixa com Jesus que é melhor. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Olha aqui, é Jó conversando. Eu conheço os pensamentos de vocês e sei que pensam mal de mim. Sempre estão pensando mal de nós. Principalmente quando a gente luta para ser fiel. Principalmente quando a gente luta para deixar um legado para a nossa família, para a igreja, da presença do Senhor nas nossas vidas. Então, o que a gente era no passado não interessa. Mas as pessoas gostam de julgar, de apontar. No caso de Jó, era um homem íntegro, mas agora estava em total desgraça. Então, o povo estava ali atacando seus amigos e Jó se defendendo. Vocês perguntam onde está agora a casa daqueles grandes homens que viviam uma vida de pecado. Quer dizer, aquele grande homem era Jó. Era um grande homem, mas vivia uma vida de pecado. Quer dizer, oculto que ninguém sabia. E Jó fala isso para seus amigos. Essas pessoas dizem que quando Deus fica irado e castiga o homem mau, sempre escapa. Jó estava revidando o que seu amigo tinha falado, né? Porque é muito fácil julgar, é muito fácil atacar diante de uma situação que alguém está vivenciando, que eu e você pode passar amanhã. Então é muito perigoso estar falando o que não deve. Ninguém o acusa das maldades que cometem. Ninguém o faz pagar pelos seus atos. Ele é levado para o cemitério e posto uma sepultura bem guardada. Milhares de pessoas acompanham o corpo e até a terra o abre e leva. Quer dizer, as pessoas maus, Jó disse, né, segundo seus amigos que ele era mau, que essas pessoas iam morrer e iam levar, os outros iam levar e ele ia ser enterrado. Aí, para terminar o 34, veja o que Jó disse: meus amigos, as consolações são vazias, tudo que vocês dizem é mentira. Jó era um homem de verdade, né? Que ele disse: esse consolo que vocês estão trazendo para mim é vazio. Quer dizer, é só acusação, acusação e acusação. Tudo que vocês dizem é mentira. Por que Jó disse isso? Porque Jó estava com a verdade. E porque Jó tinha consciência que ele não tinha feito nada para acontecer tudo aquilo. Mas por mais que você e eu se defenda, sempre alguém vai apontar, vai criticar. Isso é numa enfermidade, isso é num problema financeiro e por aí vai. E se a gente não tiver, eles arrumam. Quando não gostam, porque tem pessoas que não gostam de mim nem de você de graça. Às vezes é o chamado de Deus que incomoda, mas a gente deixa com Cristo. Não adianta debater, se defender como Jó fez. Não, o tempo mostra tudo, não é verdade? Aqui a gente vai ver em 1 Samuel 16, tem tudo a ver com o tema que eu coloquei. As pessoas julgam pela aparência, mas o Senhor olha o coração. E era o que estavam fazendo com Jó, né? Julgando pela aparência, pelaquela situação. 16:1 diz assim: o Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Ache um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Porque ele ainda estava com pena de Saul, porque Saul era rei. Mas Saul
tinha saído totalmente da direção de Deus. Deus pode ter um chamado, saiu, perde. Tem pessoas que dizem assim, eu não morrerei enquanto as promessas não ser cumpridas. Isso não é bíblico, né? Porque aqui ele era rei e tinha perdido a graça para Deus, a sua desobediência. Lá em Êxodo, o Senhor tirou o povo todinho do Egito através de Moisés, mas desobedeceram no meio do caminho. Só quem entrou foi Josué e Caleb e a outra próxima geração. Então esse negócio de dizer, eu não morrerei enquanto as promessas não for cumpridas, se eu e você desobedecer, sair da posição, vai morrer sim. Tanto fisicamente como espiritualmente. Fica para outra geração, uma outra família. Amém? Porque aqui o Senhor tinha realmente dispensado Saul. Aí a partir do 6 diz o seguinte, em 1 Samuel. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou, este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor certamente é aquele que o Senhor escolheu. Veja que Saul era um profeta, era o filho de Ana, sacerdote, mas era também, quer dizer, era profeta e era também o que? Juiz. Então ele foi pela aparência. E ele confirmou, ele disse, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Do jeito que as pessoas estavam julgando, lá Jó, os amigos, aqui ele estava confirmando algo que não era do Senhor, a aparência. Mas o Senhor disse, não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Tem pessoas que olham para a aparência, mensuam, apontam o passado, e assim por aí vai. Pessoas competentes, inteligentes, mas não tem aquele chamado na casa do Senhor, mesmo estando ali, porque o Senhor vê o coração e quem escolhe é Ele. E não cabe a gente julgar, não cabe a gente, porque quem cuida da casa de Deus e quem conhece tudo é o Senhor. E veja que era um homem que Deus usava, mas errou. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse, este também não foi escolhido pelo Senhor. Quer dizer, ele ali já teve mais consciência, né? Ficou mais atento, aí o Senhor começou a falar. Porque às vezes o Senhor fala com alguém e a pessoa fica com medo da reação das pessoas, ou a própria pessoa diz, não, ele não, ela não. Não, quem manda na obra é o Senhor. E Samuel, de imediato, pensou que aquele filho, né, aquele filho bonito, elegante, que era Eliabe, mas não foi. Ele disse, certamente é ungido do Senhor. Esse outro também não foi. Então, Jessé chamou a seu filho Abinadab e o levou a Samuel, mas Samuel disse, este também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe seu filho Simeia. Samuel disse, o Senhor Deus também não escolheu este. O que Deus diz está dito. Não adianta arrumadinho, não é verdade? Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos. E Samuel disse, o Senhor Deus não escolheu nenhum destes. Veja que foi 7. Mas ali Samuel já estava mais atento à palavra de Deus. Porque de imediato Samuel foi pela aparência e o Senhor repreendeu ele. Porque o ser humano gosta de aparência, gosta de julgar, como também gosta de olhar pelo poder aquisitivo, pela intelectualidade, e com o Senhor não funciona assim. Perguntou a Jessé, você tem mais um filho? Nenhum filho? Jessé respondeu, tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo. Disse Samuel, não vamos oferecer sacrifício enquanto ele não vier. Veja que a Bíblia deixa bem claro, passa céus e terra, mas a palavra de Deus não passa. Todos esses homens se apresentaram, foram 7 filhos, com certeza cada um querendo impressionar Samuel, um mais do que o outro, mas com Deus não tem isso. Deus vê o coração. É muito perigoso trabalhar na obra há anos e viver só no ativismo, e não ter responsabilidade com as coisas de Deus. Porque trabalhar na obra na igreja é muito fácil. Mas eu e você tem que dar testemunho onde passamos. Porque Saul era rei, mas ali já começou a se desviar
do interesse, da obediência do Senhor. Não adianta. Saul também foi ungido por Samuel. Então, você e eu tem que ser bênção na igreja e fora dela. Você que é instrumentista, levita, louva, adora para o Senhor, é uma responsabilidade muito grande. Na igreja está louvando, em casa está com a boca cheia de palavrão. Ou os próprios oficiais da casa de Deus, né? Obreiros. Está fazendo a obra de Deus, mas lá fora está vendo pela aparência. Está agindo imprudentemente no seu trabalho. Cuidado. O Senhor não se suborna, não. Ninguém suborna ele, não. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável, de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel, é este mesmo. Unjam. Samuel pesou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Veja que daquele dia por diante, o Espírito de Deus tomou conta de Davi. Mas não foi 1 ano nem 2 anos que Davi começou as promessas a ser cumpridas, não. Davi passou por inúmeras situações. E quando chegou perto de Saul, aí foi que sofreu mesmo. Então, promessas vêm com sofrimento. Promessas vêm com crítica. Promessas vêm com humilhação, mentira. Promessas, muitas vezes, começa o sofrimento no seu lar. Porque Jesus disse que vaso de casa não tem honra. E a gente sabe que os irmãos dele só valorizou ele depois que ele morreu e ressuscitou e foi para o céu. Então, faça a obra de Deus com dignidade, com prazer, mas não julgue ninguém como os amigos de Jó estavam crucificando. Mas Jó disse que não, que tudo aquilo era mentira deles porque ele não devia. Jó continuou com a verdade, porque verdade é verdade em qualquer lugar. Aí a gente vem aqui para Samuel. Aí, do jeito que os amigos de Jó julgaram Jó, tá ali Samuel se envolveu com aqueles homens e achando o primeiro, né? Ele se impressionou e disse, né? Que era, com certeza, aquele que o Senhor tinha escolhido. Mas não era. O Senhor não tinha escolhido. O Senhor tinha escolhido Davi. Foi o último a chegar. Então, cuidado com o julgamento. Cuidado com os ataques, as apontações. Faça a obra com dignidade, com amor. E aquilo que você não entende nem eu, vamos fechar a boca e deixar com o Senhor. Porque as pessoas que eu e você julgam pela aparência, mas o Senhor olha o coração. O coração de Jó era abençoado por Deus. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.